Olá! No PUC Comunidade de hoje, converso com o coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, o professor Manuel de Almeida Neto. Ele é responsável por uma pesquisa realizada com ex-alunos do curso. Com ela, foi possível perceber a importância de atividades de pesquisa e extensão na trajetória após a conclusão do curso para esses profissionais. Professor Neto, muito obrigada por sua presença aqui no programa. E, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que motivou a realização dessa pesquisa. Na verdade, Viviane, essa pesquisa é uma parte de uma pesquisa maior que eu venho desenvolvendo desde 2008, com todos os alunos do curso, todos os 688 alunos que passaram pelo curso, desde o início dele, em 2003, até o segundo semestre de 2009. E eu acompanhei a trajetória desse aluno, a condição socioeconômica dele, o que ele realizou ao longo do curso, em termos de atividade de extensão, pesquisa e estágio. E agora, nessa segunda etapa, eu estou trabalhando com os egressos, aqueles que já se formaram. No caso, a minha pesquisa abarca um universo de 73 egressos. E como que eles estão hoje no mercado, né? Porque após sair, houve uma motivação deles de procurar alguma área específica a partir dessas experiências durante o curso? Pois é, eu tenho contato com todos eles através de e-mail e depois eu apliquei um questionário em que eles responderam qual que é a situação deles hoje no mercado de trabalho. E a minha surpresa positiva foi que, primeiro 83% mais ou menos estão trabalhando e desses 74% estão trabalhando. E desses 83% trabalham na área de ciências sociais. Então, isso foi uma surpresa bastante positiva. Em áreas ligadas à atividade que eles realizaram durante o curso? Exatamente, dentro da área de ciências sociais. Então, isso mostra que a formação que eles tiveram com o curso foi relevante para a inserção qualificada deles no mercado de trabalho. Na pesquisa, o senhor se refere a que muitos que participaram de projetos de extensão, de pesquisa, tinham uma condição socioeconômica mais baixa. Isso. E que isso também ajudava que eles permanecessem na faculdade. Isso. Como que foi isso para eles agora, pós a formatura? É porque a minha pesquisa partiu da hipótese que talvez o fator socioeconômico fosse um fator ligado à evasão. Em geral, para mim, o aluno mais pobre, ele evadisse mais. Entretanto, os dados mostraram que não. Esse aluno de mais baixo poder aquisitivo, ele é um aluno que permanece no curso, desde que ele tenha condições para tal. E uma dessas condições é que ele tenha acesso a algum tipo de atividade remunerada. Mesmo o aluno do ProUni, mesmo o aluno bolsista, a permanência dele parece que está muito atrelada ao fato dele ter algum tipo de rendimento proveniente desse tipo de fonte. Isso junta o útil ao agradável, porque ele passa a ter uma remuneração que permite ele frequentar a escola, comprar livro, se alimentar e etc. Mas também, ao mesmo tempo, também ele está se qualificando profissionalmente. Então, a minha pesquisa mostrou que esse tipo de atividade é importantíssima para a permanência no curso e depois para a inserção dele no mercado de trabalho. Desses ex-alunos entrevistados, há aqueles que a atividade atual tem a ver com o que eles desenvolveram mais diretamente? Muito, muito. Quer dizer, os dados da minha pesquisa mostram que, em geral, eles acabam trabalhando naquilo que eles começaram na atividade de estágio, de pesquisa ou de extensão. Em geral, a atividade profissional está muito relacionada àquilo que eles desenvolveram como atividade extraclasse remunerada ao longo da graduação. Então, esse é um dado muito interessante da pesquisa, que mostra que, às vezes, a gente valoriza muito a sala de aula, valoriza muito aquilo que o aluno aprende em termos estritamente de conteúdo. Mas a gente vê que a qualificação dele, a descoberta de uma identidade profissional está muito relacionada ao que ele pratica fora da sala de aula, mas relacionada ao curso. Então, isso é que eu acho que a minha pesquisa ela é interessante, porque ela mostra que, de fato, esse aluno ele acaba se descobrindo como cientista social, muitas vezes não só a partir das aulas, mas, sobretudo, a partir daquilo que ele desenvolve em termos de atividades de pesquisa, estágio e extensão. Professor, e teria exemplos de atividades de pesquisa, estágio e extensão? Para as pessoas entenderem quais que são essas atividades, que a gente já trouxe aqui o pessoal do Parlamento Jovem. Seria um exemplo? Por exemplo, de atividade de extensão, grande parte dos nossos alunos envolvidos com atividade de extensão atuaram no Parlamento Jovem, no projeto Lições da Terra, em projetos em comunidades. Tem o caso de uma aluna que hoje, inclusive, é professora de Sociologia no IFET,
em Araçuaí. Essa ex-aluna, ela começou com um projeto de extensão no Morro das Pedras, no segundo ou terceiro período, se não me engano. E desde aquela época ela se viu envolvida com educação ambiental, né? E essa foi, de fato, a formação dela depois profissional, né? Aquilo que garantiu a inserção dela no mercado de trabalho. O dado interessante da minha pesquisa é que o aluno envolvido com a extensão, ele tem uma inserção ainda mais qualificada. 83% dos alunos que realizaram extensão ao longo da graduação estão hoje inseridos na área de ciências sociais, mais do que estágio e mais do que pesquisa. Já o aluno que desenvolveu pesquisa ao longo do graduação, quando eu chamo de pesquisa a iniciação científica, né? ProBic e PIBIC. Esse aluno ele tem uma tendência maior para o mestrado, né, para a carreira mais acadêmica. Então você vê que a iniciação científica desperta o aluno para a carreira acadêmica, para ser professor, para fazer o mestrado e depois talvez o doutorado. Já o estágio e a extensão já garantem uma inserção mais qualificada no mercado não acadêmico. De toda forma, todas essas atividades contribuem de alguma maneira para a inserção desse ex-aluno. E a gente voltando a falar da questão da extensão que o senhor tocou aí agora, a partir do momento que aquele aluno se vê em contato com a sociedade, né, que ele de fato vai trabalhar com pessoas que não estão entre os muros da universidade, estão na sociedade, no dia a dia, aí ele começa a perceber também qual que é o valor do curso? Com certeza, ainda mais no curso de Ciências Sociais, que é um curso muito teórico, né? Ele tem uma carga muito pesada de teoria, né? Não que não haja preocupação com o aspecto mais prático, digamos, mas o fato é que muitas vezes ele descobre a vocação, o sentido da própria profissão, a contribuição que ele pode dar para a sociedade exercendo o estágio e a extensão, principalmente, né? Então é naquele momento em que a ficha cai, né, em que ele realmente percebe que aquela é a vocação dele. E dentre esses alunos, é possível perceber que, a princípio, eles foram para essas atividades pensando na questão da remuneração, e que depois houve uma mudança de pensamento a respeito disso? É como eu te disse, é o útil ao agradável, né? Unir o útil ao agradável. Quer dizer, no começo ele procura precocemente porque ele precisa. Então é muito comum até hoje o aluno chegar para mim no segundo, terceiro período, o aluno mais pobre, ele procura querendo desesperadamente algum tipo de atividade desse tipo, porque ele sabe que a permanência dele na faculdade depende daquilo. E ele não quer simplesmente virar um atendente ou trabalhar com telemarketing, ele quer fazer do curso uma coisa diferente, um diferencial na vida dele. Então, precocemente, ele vai atrás dos professores, do coordenador, para pedir uma vaga, para tentar encontrar algum tipo de trabalho com pesquisa, estágio e extensão. E, à medida em que ele vai executando aquela atividade, ele vai percebendo a importância dela para a inserção futura dele no mercado de trabalho, para a construção de uma identidade profissional. Então, eu diria que no começo é por necessidade, mas depois ele vai percebendo que aquilo de fato é algo muito relevante para a mudança da vida dele mesmo. Porque, em geral, uma inserção qualificada no mercado acaba trazendo resultados em termos de mobilidade social, né? A minha pesquisa aponta isso também, né? O aluno ele entra com um determinado tipo de renda familiar e quando ele sai e ingressa no mercado de trabalho, aquilo causa, de fato, uma transformação econômica na vida dele e da família. Professor, e também uma outra questão que a gente pode abordar é se essa pesquisa trouxe para o dia a dia do curso alguma alteração, né? A partir dessa resposta dos egressos, houve do curso maior incentivo a que os alunos procurem essas atividades dessa classe? Como que isso está sendo trabalhado dentro do curso? Essa é uma preocupação nossa desde o início do curso, né? Tanto é que a gente tem um alto índice de alunos, dos nossos formados, 60% deles realizou algum tipo de atividade desse tipo. Então, isso mostra que já é uma política do curso desde o início. Mas é óbvio que o resultado da pesquisa só fortalece e dá mais subsídio para que a gente continue fazendo isso. O que eu acho que é interessante que mudou na política do curso é oferecer mais precocemente isso, porque a evasão ela acontece até o terceiro período.
em geral. Isso é um fenômeno mundial, não é só na PUC, não é só, não é só do curso, nas particulares ou na federal, é geral. Então, o que acontece é que quanto mais precocemente você oferece essa oportunidade, maior a chance de reter o aluno no curso. Então, o que a gente tem feito é de tentar envolver os alunos já a partir do primeiro e do segundo período em algum tipo de atividade. E, nesse sentido, a extensão ela é até mais propícia a isso, né? Então, a gente tem motivado o aluno a participar dessas atividades mais precocemente. Acho que esse é o grande o desafio que a gente coloca hoje para o curso. Professor, e para finalizar o nosso programa, esses alunos que hoje já estão no mercado de trabalho, atuando em várias áreas que as ciências sociais oferecem, eles vêm dar depoimento para os alunos, vêm falar como que foi o pós-formatura? Faz parte da política do curso sempre estar convidando ex-alunos para, ou geralmente é para dar algum tipo de minicurso, porque a gente tem uma disciplina que chama Seminário de Conexão. E durante esse seminário a gente oferece minicursos. Nos últimos 3 ou 4 minicursos, a gente tem convidado basicamente ex-alunos. E aí eles têm a oportunidade de falar hoje do que eles fazem no mercado de trabalho e qual que foi a importância, né, das atividades realizadas ao longo da graduação para que eles chegassem aonde eles chegaram, né? Então eu digo que é essa a contribuição que os ex-alunos têm dado para o curso, para voltar para falar da importância desse tipo de atividade e para que o aluno atual ele se reconheça nesse aluno, né? Ele veja, olha, de fato o que modificou a trajetória acadêmica dele foi a oportunidade que ele teve de fazer esse tipo de atividade. Professor, muito obrigada pela participação aqui no programa. E a você de casa, até o próximo PUC Comunidade. Tchau!